nosso convidado de hoje é Armando Carlos Ferreira, do Partido Popular Monárquico. Armando Carlos Ferreira é o deputado municipal que já se tornou bem conhecido por algumas posições, sobretudo de caráter mais técnico, sobre várias questões e vários pontos apresentados na Assembleia Municipal. É uma pessoa que granjeou algumas simpatias e algum reconhecimento. Eu tenho testemunhos, porque sou uma das pessoas que acompanha a Assembleia Municipal, fazendo reportagem para o Odivelas TV, e conheço um caso, ainda há bem pouco tempo, de um deputado municipal que se reservou o seu sentido de voto para depois de ouvir o deputado municipal Armando Carlos Ferreira. Portanto, Armando Carlos Ferreira é alguém que se tornou subejamente conhecido e reconhecido pelas suas posições eminentemente técnicas. De qualquer maneira, esta noite temos Armando Carlos Ferreira no nosso programa Primeira Hora e vamos começar, como sempre, pelo princípio. Quem é Armando Carlos Ferreira? Quem é o homem? E como é que Armando Carlos Ferreira chega a Odivelas? Muito boa tarde. Ora bem, o cidadão Armando Carlos Ferreira, o nome é mais comprido, sou branco de segunda classe, nascido em Saurima, Angola. Para as pessoas que pensam que se trata de alguma anedota, foi o general Norton de Matos que pôs cobro a essa classificação. Eu tenho na minha família a minha madrinha de batismo, que mora em Setúbal, vivia em Sá da Bandeira, que é branca de primeira classe. Porquê? O meu pai, que era militar, natural de Santarém, e a minha mãe, natural de Vendas Novas, eram da metrópole, e eu, cidadão, nascido na colónia. Daí ser branco de segunda classe. Ao invés, a minha madrinha de batismo, que ainda hoje felizmente é viva, era filha ou neta de colonos madeirenses, cujos pais já tinham nascido em Angola, e por essa razão era filha de cidadãos portugueses nascidos na colónia. O que significa, e isto não é anedota, nós não podemos reescrever a história, nem a podemos branquear. Eu costumo várias vezes dizer isto e não me canso de o repetir. Não interessa darmos muitas cambalhotas, pormos mais luzes acesas ou menos luzes, estarmos mais na penumbra ou com mais holofotes. Não podemos reescrever a história. Mas também que fique claro que não a podemos branquear. Em tudo aquilo que a história tem de positivo e negativo. Só temos é que tirar as lições da história, em minha opinião, e não incorrer nos erros. É isso, de resto, como monárquicos, algo que nos distingue do espírito republicano, laico e agnóstico, porque nós assumimos de igual modo a diáspora dos descobrimentos, como assumimos Alcácer Quibir. Como assumimos reis mais másculos, em detrimento de outros reis menos másculos, o caso de Dom Sebastião. Que agora modernamente se usa uma palavra, um inglesismo, eu não quero ir por aí. Pronto, mas isto é um breve parênteses. Voltando à África, portanto, eu sou cidadão branco assumido de segunda classe, digo isto já por brincadeira, mas é um facto, o que significa que num concurso público, para as pessoas terem uma ideia, mesmo que eu tivesse uma classificação mais alta para um cargo do que a minha madrinha de batismo, ela era preferida porque era branca de primeira. E, portanto, não vale a pena branquear a história. A história tem aspectos positivos e tem aspectos negativos. E, portanto, temos que os assumir. É esta a minha característica. Sou filho de uma professora primária e de um elemento do Exército. Tenho duas escritoras, uma viva e outra que faleceu este mês, recentemente, na minha família, a quem devo o meu nascimento para a vida política. Sou ex-aluno dos pilos do Exército, portanto, comecei aos 10 anos de idade a levantar-me às 6 da manhã, a ouvir o Angola é Nossa e a Ponte do Rio Quai.
Recebi noções de disciplina, de autocontrole, de respeito. Mas é um homem de formação militar? Sou uma pessoa assumidamente de formação militar que não militarista. Isto no sentido prussiano do termo. Embora eu não tenha medo também de ir por aí, se for necessário. Fiz parte do Exército Colonial Português, sou técnico na área do AVAC, portanto aquecimento, ventilação em ar-condicionado e vapor e ar comprimido. Trabalho há 42 anos, tenho muito orgulho disso, levanto-me todos os dias com 63 anos de idade a 6:15 da manhã. Faço coisas que o pessoal operário fica admirado, com 30 e tantos anos. Gosto muito da minha profissão, tenho muito orgulho em ser português e amo bastante esta cidade, embora pese a circunstância. Não nasci aqui, não vivo em Odivelas, mas trabalho há cerca de 30 anos em Odivelas. Para além de outros aspectos culturais e no campo esotérico que Odivelas representa para mim, falaremos a seu tempo, certamente, é essa a minha razão politicamente e em termos de cidadania de eu ter aceito o desafio de aderir a uma coligação que historicamente o PPM já tinha aderido no tempo da Aliança Democrática, portanto o Francisco Sá Carneiro e do Adelino Amaro da Costa. Portanto, não estamos a travestir-nos de nada, estamos a seguir o curso natural da história. Mas a história está-se a repetir, é? Há aspectos a que a história se está a repetir. E sente-se um homem só na Assembleia Municipal? Não, longe disso. Sinto o grande peso da responsabilidade por ser apenas um elemento, porque sinto que tenho demasiadas luzes que não da ribalta sobre a minha pessoa. E isso cria-me noções de responsabilidade. As pessoas não me ouvem, jamais me ouvirão falar de questões de que eu não tenha conhecimento ou que não esteja documentado. Prefiro o silêncio, buscando um provérbio árabe, por vezes o silêncio é dor. E quando intervenho, só intervenho de factos que tenho conhecimento de causa. Sem nada na manga, sem qualquer clima de suspeita, entendo que não devo fazer, ou não é meu hábito, não é uma postura do PPM, fazer uma oposição panfletária, usando um termo. Também não devemos, sinto que não tenho a obrigação de estar a dizer como é que deve ser feito, porque da mesma maneira que não quero, que sou visceralmente contra qualquer espírito de tutela, também entendo que não devo tutelar ninguém. E, portanto, com o máximo respeito e respeito às regras do jogo, há uma força política que, conscientemente ou não, foi votada. Eu respeito o poder popular, tenha ele o sinal que tiver, enquanto poder, porque fomos nós, monárquicos, os meus antepassados monárquicos, que deram uma lição ao mundo, como sabe, através das Conselheiria. O espectro social mundial baseava-se no clero e na nobreza, recuando na história, e foi Portugal que deu uma das primeiras lições ao mundo, exigindo que o povo estivesse representado e que o povo tivesse voz. E passou a ser, a partir daí, clero, nobreza e povo. Se hoje o povo não tem algumas vezes voz, se não está devidamente representado, se as pessoas que foram eleitas não defendem com isenção os seus interesses, isso já me leva para outra discussão. Mas a coligação em que o senhor foi eleito, em que o PPM ganhou um representante na Assembleia Municipal, essa coligação extinguiu-se. Essa coligação tinha um programa. Há uma frase que é recorrente, há uma questão que é recorrente, que é
como é que uma coligação que apresenta um programa e se extingue após o dia das eleições, como é que o PPM, isto a questão não é só em relação ao PPM, ao MPT, ao CDS, ou ao próprio PSD, qual é a vossa relação com os eleitores? Ou como é que vocês pensam que se sentem as pessoas que votaram num programa, votaram numa coligação e que agora não encontram os representantes diretos desse programa? Não sei se me faço entender. Sim. Olha, em primeiro lugar, porque me pôs a pergunta inicial em termos pessoais, eu quero dizer o seguinte: eu sou fiel para a vida e para a morte a todos e quaisquer acordos que faça e que ou esteja lá a minha assinatura ou que seja eu a parte emblemática. Portanto, da coligação, o partido maioritário era o PPD-PSD. E eu gostaria de dizer aqui publicamente uma coisa que não tenho medo das palavras de me assumir para o bem e para o mal. O PPD-PSD sabe, o facto de eu ser monárquico, significa que defendo, por convicção, um sistema político que já fez com que Portugal fosse um país grande entre os maiores. E hoje, consciente ou inconscientemente, tornámos um país demasiado vulgar entre os pequenos. Poderão dizer, eu sou suspeito, sou monárquico, por defender a monarquia constitucional. Tenho um rei ou tenho uma rainha. Mas isso não é só lá pôr um rei ou uma rainha. Desde a justiça, à educação, à reorganização das Forças Armadas, ao PAC, ao Sistema Nacional de Saúde, etc, etc. Se tivermos tempo lá iremos. Se não nesta, noutra entrevista. Porque há um projeto que não se limita só a escolher. O PPM não quer um totó qualquer para rei ou uma tiazinha de canessas para rainha. Não é só isso. Há um projeto, aquilo que eu diria um tempo europeu, porque tenho receio que se falar numa nova ordem europeia, com a carga prussiana que as palavras podem ter, que venha a ser mal interpretado. Mas, em rigor, o sistema político que nós defendemos é esse. Mas voltando à sua pergunta, para não haver aqui desvios, eu defendo um sistema monárquico para Portugal. Para que Portugal volte a ser um país grande entre os maiores, que tem todas as hipóteses, todas as condições para isso. Dir-me-á, então porque é que isso não é factível? A palavra está no povo. E o povo tem que ser desintoxicado. E com imparcialidade vai ter que escutar as benesses que teve em 100 anos de Estado republicano, laico e agnóstico, a começar pela participação no Corpo Expedicionário Português na Flandres, das guerras coloniais e outras coisas, até chegarmos à fome, que também houve, dobrar aqui, mas os 100 anos que nos dão, há muita coisa que pode ser dissecada, e há muita coisa que há pessoas e forças políticas que não estão interessadas em que se fale nisso. Portanto, em termos de esclarecimento público e com imparcialidade, as coisas terão que ter o seu tempo. E é o povo que terá. Mas como é que esse povo, neste momento, se revê num programa em que votou? Qual é a relação, qual é a relação do PPM com esse povo? Eu, portanto, além de monárquico por convicção, o PPD, PSD, sabe isso há muitos anos, também sou social-democrata por convicção. São duas coisas diferentes. É que a maioria da opinião pública não sabe que no espectro político partidário, entre os partidos de poder, os partidos pequenos, os que são apoiados monetariamente pelo Estado e aqueles que apenas pagam multas ao Estado, que é a história dos pequenos partidos, é que em termos de opinião pública as pessoas estão intoxicadas. Porque aquilo que eu venho dizer é que os partidos recebem sobras, o Estado gasta milhões. É mentira. Só recebem subsídios do Estado os partidos que elejam um deputado
para o hemiciclo de São Bento, isto é, a Assembleia da República. Eu não gosto muito de usar este termo, prefiro o hemiciclo de São Bento, por questões de coerência. Portanto, os pequenos partidos só pagam multas ao Tribunal Constitucional. Mas isso não tem a ver com o número de votos que tem? Parece-me que o MRPP passou a ter subsídio também do Estado em função do número de votos. Em termos de opinião pública, entre os partidos todos que estão legalizados e que aparecem a votos e aqueles que, por razões estruturais, existem, têm existência, mas não aparecem em qualquer votação, nem toda a gente é subsidiada pelo Estado. Mas é essa a mensagem que tem passado sistematicamente para a opinião pública. Portanto, isso é uma falácia. O PPM é o único partido no espectro político português que, se por referendo optar que amanhã as soluções de Portugal passam por uma monarquia constitucional, ou por outra via, como começou a República com um golpe de Estado, há que não ter medo das palavras. O 5 de outubro de 1910 teve 90 mortos e 300 feridos. E só não teve mais porque a única força da oposição é o Henrique Mitchell Pava Conselho, que vai buscar 4 peças ao regimento de artilharia de Queluz. Quando se acabam as munições, acabou a guerra. Sim, porque senão os números tinham sido maiores. Mas também houve muitas mortes nas guerras entre absolutistas e, portanto, Dom Pedro, Dom Miguel, também houve muita morte. Isso já é a guerra civil. Mas não fugindo à sua pergunta, eu sou fiel, eu, Armando Carlos Ferreira, deputado municipal de Odivelas, sou fiel à coligação, para o bem e para o mal. É verdade que, em termos temporais, para não dizer jurídicos, a coligação acabou às 24 horas do dia em que foi o ato eleitoral. Razão pela qual, na Assembleia Municipal, nós estamos em bancadas separadas. Estamos juntos, ali no mesmo local, não é? Como sabe. Mas está o PPD-PSD, está o CDS, está o MPT, está o PPM. Que temos liberdade de voto, Claro. que o partido principal, e a verdade é para ser dita, nos tem dado total liberdade de voto. Ou seja, teria que dar, a partir do momento em que são bancada, têm a liberdade de voto. Aliás, qualquer deputado, bancada. mas qualquer deputado municipal não tem liberdade de voto? Essa questão é interessante. Tem. Eu não tenho amarras ao meu partido. Se bem que há determinadas diretrizes. Mas eu na Assembleia Municipal não vejo os deputados votarem contra, votam em uníssono. Ou seja, o PSD vota um só, bastava estar um deputado municipal, o PS vota um só, e assim por diante. A CDU vota em uníssono. Pois, mas portanto, não sei se os deputados municipais têm direito à liberdade. Mas isso já é o sistema eleitoral que nós temos e eu não queria republicanamente... Mas a monarquia constitucional também vai ter o mesmo problema. Não vai. Não? Não vai. Pronto. Mas voltando à minha questão. É uma questão que se aplica ao CDS... As pessoas conhecem-me. Obviamente que não sou nem quero ser uma figura pública. Mas já começa a ser. As pessoas conhecem-me. Eu resido em Lisboa. O meu nome vem há 40 e muitos anos na lista telefónica. Como eu costumo dizer, há 40 e muitos anos, desde que saí dos filhos com o Pera. Os meus filhos e os meus netos sempre me conheceram de Pera, não me conheceram de outra maneira. E só ocultarei um dia que haja o retorno da monarquia constitucional a Portugal. É muito simples. A história da barba que eu uso da pera tem uma história. É uma promessa. Portanto, mas eu insisti na minha questão. As pessoas podem se dirigir a mim, podem pôr as questões... Mas qual é a relação que o PPM, eu não sei qual é o trabalho que faz, o trabalho político que faz aqui em Odivelas, mas a minha questão era mais essa. Como é que é a relação, já pus essa questão aos outros partidos, ao CDS pelo menos, qual é a relação que vocês têm com as pessoas que vos elegeram? Se cultivam essa relação, se não há, se há um alinhamento, porque as pessoas são capazes de pôr a questão... Eu percebi a sua pergunta. Olha, para já, qualquer pessoa que se me dirija na rua ou que saiba o meu local de trabalho e que me queira contactar, eu estarei disponível para tenha essa pessoa a cor política que tiver. Seja simpatizante da monarquia ou seja visceralmente contra a monarquia. Os meus ouvidos serão os mesmos. Porque uma coisa é nós ouvirmos, outra coisa é sabermos escutar.
Ouvir, toda a gente ouve, exceto aqueles que têm deficiências físicas, auditivas. O saber escutar, e gostaria de não ser mal interpretado, porque já não tenho idade para vaidades de espécie nenhuma, o saber escutar é apenas privilégio de alguns. Isto foi algo que a vida me ensinou. Curiosamente, pessoas mais velhas do que eu, com quem eu aprendi muito, que já não são vivas, e, portanto, numa monarquia constitucional, haveria, algures na Câmara Municipal de Odivelas, um gabinete que, se fosse preciso, seria 24 horas aberto, com senhas, sem senhas, a minha discussão não vai por aí, em que o seu deputado, os cidadãos do Conselho, sabiam que o deputado estava num dia. Ouça como se passa noutras monarquias na Europa. Mas, em Inglaterra, mas no caso daqui, que é uma monarquia para mim que não é da minha predileção, por várias razões que não vêm agora aqui atrás de foice. Os eleitores que elegem os deputados para as Cortes sabem que o seu deputado do partido não sei quantos, na rua não sei quantos, sim, no dia da semana tal, com um determinado horário, está ali a cumprir a sua obrigação. Mas os deputados municipais de Odivelas não têm essa missão, nem têm um sítio para receber as pessoas. Não temos, olha, eu costumo dizer, esse espírito de missão e não me interprete mal, eu, com todo o respeito que tenho pela pastelaria Farouk, estou a citar o nome de um rei egípcio, deposto por um senhor capitão. Nós também frequentamos essa pérola do Império. Não faço política na Farouk nem noutras Farouks. O que tenho a dizer em sede própria, em local próprio, que é a Assembleia Municipal ou as comissões, ponto final parágrafo. A Câmara, porque é muito jovem, não tem, digamos, um conjunto de instalações que permitam o exercício dessas funções. Há muitas salas, mesmo, portanto, na sede do Conselho, nos espaços do Conselho, há salas que, aliás, são utilizadas pelos deputados municipais para reuniões, etc., que podiam ser utilizadas rotativamente para receber os cidadãos. Mas isso terá que haver questões deliberativas. A questão é se vocês não sentem que falta esse Não, contato. eu sinto. O problema é se quer dar voz então acha que esse é que é o aos problema. deputados municipais. Pois, ou seja, no caso da Odivelas TV, nós queremos dar voz a toda a gente. Eu não querendo fazer de uma pergunta, lance-lhe um repto. Será que, sem entrar aqui em diferenciações partidárias, o poder qualquer que ele seja em Odivelas, sim, e o poder que está subjacente a Odivelas, que é o terreno de passo, estará interessado em que os deputados municipais tenham um estatuto que lhes permita ir mais longe no cabal, que eu diria, no cabal desempenho das suas funções? É que eu tenho ouvido muitas discussões, e já me começo a enfastiar, porque com um ano de mandato, quando se pretende discutir coisas nas comissões ou na Assembleia Municipal, no aspecto substantivo do termo, ou nuclear do termo, se quiser, há sempre umas quantas pessoas que se levanta uma falsa questão das senhas. Isto é assim, eu tenho testemunhas dentro do PSD, talvez por ingenuidade, talvez porque nunca estaria no meu horizonte de vir a ser deputado municipal. Foi um desafio, foi um repto que pessoas de Odivelas me lançaram, e de vários espectros políticos. Eu nem sabia que havia direito a senhas. E há pessoas dentro do PSD que podem testemunhar isso. Portanto, comigo não me venham falar em senhas. Porque quando for preciso, eu, monárquico, terei muito gosto em trabalhar para o Estado republicano laico e agnóstico de borla. Agora, também é assim. Se o Estado republicano laico e agnóstico, a dormir ou acordar, bem ou mal, criou uma prerrogativa, eu, monarquicamente, não abdico dessa prerrogativa. Porque não fui eu que a criei.
Bem, este é um estado de agnóstico, mas dá todos os domingos de manhã missa no Canal 1. Em relação às posições que tem assumido na Assembleia Municipal, e eu reparo, corrija-me se eu estiver errado, que as suas posições são sempre eminentemente técnicas e pouco políticas, são eminentemente técnicas. Eu lembro, por exemplo, no caso do Parque Egas Muniz, que o senhor teve uma intervenção que descascou completamente o Parque Egas Muniz e colocou muitas questões. A pergunta que eu lhe faço é esta. Essas suas intervenções têm tido resultados concretos? Ou seja, vale a pena essas intervenções? Digamos que os projetos são alterados em função daquilo que é o seu parecer, muitas vezes é ali público, quando assume no lugar de estilo a sua intervenção? Olha, em primeiro lugar, eu não tenho qualquer... Eu estou fazendo uma ponte entre a pergunta que me acaba de pôr e a inicial. Eu gostaria de ficar bem claro, as pessoas que me conhecem sabem que isto é efetivamente verdade. Eu não estou, como deputado municipal, e muito menos na política, na defesa de interesses ocultos, sejam eles quais forem. Ponto número 1. Não estou na política à espera de qualquer protagonismo fácil. Ponto número 2. Não estou na política, e isto é ponto de honra, do qual eu não abdico, portanto, o aspecto mediático, ou qualquer protagonismo gratuito. E, portanto, eu tive alguns mestres e alguns professores com P grande e M grande, de que me orgulho, e gostaria de recordar o engenheiro Edgar Cardoso, em que disse, no canal público várias vezes em vida, que era dos poucos engenheiros em Portugal que raro era o projeto que tinha que rever várias vezes porque se enganava. Portanto, quando hoje, com todos os respeitos pelos jovens, pelas internets, pelas falsas culturas, me deparo com pessoas que são proeminentes em tudo, eu remeto-me ao meu silêncio. Quando há pouco dizia, tenho tido poucas intervenções políticas. Ora bem, eu tenho tido cuidado às vezes de não as ter. Sim, é isso que não. Porque relativamente ao Parque Subterrâneo, a Joia da Coroa, ter-me-ia sido fácil, enquanto deputado municipal e enquanto Partido Popular Monárquico, ter criado uma situação jurídica em que o parque era encerrado no dia em que foi inaugurado. Ora bem, isso ia criar uma celeuma muito grande, ia pôr alguns técnicos deste país, de várias idades, que por lapso, por desconhecimento, por qualquer outra razão, que eu não quero entrar por aí, terão assobiado para o lado, e que não constataram aquilo que eu constatei face à legislação republicana em vigor. Por azar, numa área que tem sido a minha vida nos últimos 15 anos, ou grande parte da minha vida técnica. Pois, mas as questões que colocou eram questões graves. E continuam a ser graves. Porque estamos a falar da segurança das pessoas. Ainda bem que as taxas do parque foram altas, porque havia poucos carros lá estacionados. E aquilo que eu digo, peçam um parecer ao Regimento de Sapadores Bombeiros ou à Entidade de Segurança Nacional relativamente a coisas que lá estão, que podem ser facilmente resolvidas. É claro que vão custar a algumas entidades, a algumas pessoas. Agora, as pessoas estão na política para servir o país. Em princípio, para servir a República, não é? Há vários serviços. Quer dizer, eu quando falo em servir, não falo em servilismo. Mas tem o espírito de servir, o espírito de missão. Ou há quaisquer interesses ocultos, quaisquer que eles sejam. Partimos do princípio que servem a coisa pública. Não. É que de boa fé, eu estou na política por essa via. Quando não me quiserem cá, digam que eu saio pela mesma porta que entrei. Mas em princípio quem costuma dizer isso é o povo que elege. A última palavra é do povo. Ora bem, e eu não quis ir por aí porque o assunto seria badalado na comunicação social.
eu iria ganhar votos, se andasse à procura de conquistar votos. Eu estou aqui em espírito de missão, de servir o Conselho. Mas teve consequências? Ou seja, foi atendido nas suas... Eu espero que tenha tido. Mas já voltou a revisitar e considerou que algumas coisas tinham sido há algumas retificadas? coisas que sei que estão em vias de resolução e há outras das quais eu estou particularmente atento, como cidadão e como deputado municipal. E estarei sempre. Continuarei a falar no crime que foi a construção, permita-me a expressão, ousada, selvática na Serra da Luz. Eu desejo não ser vivo no dia em que se pegue e que aquilo venha a ter um rastelo jornal, como no Bangladesh, como na China, como no Rio de Janeiro, porque não se fizeram estudos geológicos ao terreno. Fazer-lhe uma pergunta. Há quem defenda que toda aquela situação, todas aquelas pessoas que estão na Serra da Luz, deveriam ser construídas habitações para essas pessoas noutro lugar e reformular a Serra da Luz para atividades de BTT, atividades lúdicas, e retirar dali todas as pessoas. Não é hoje, é de há muitos anos. E antes de eu ter sido defensor dela, um professor meu, entre comas, permita-me uma expressão, e digo com muito carinho, porque foi das primeiras pessoas em 74 a falar disso em Portugal, em muitas matérias que têm a ver com a ecologia, que é o arquiteto Gonçalo Rebatelos. Eu era um jovem, com os meus 19 anos, ele tinha os 40 e tais, não é? À época. E eu gostaria ainda em minha vida, se Deus me der vida e saúde, de ver feito naquela serra, e isso englobava, teria que ser um projeto audacioso, tal como em 1941 o Duarte Pacheco fez na Serra de Monsanto, que era fazer em toda aquela serra um segundo parque florestal de Monsanto. Ora bem, eu penso, e sou suspeito ao dizê-lo, que os 13 milhões de euros inscritos em Orçamento de Estado em Diário da República, para comemorar eufemisticamente os 100 anos do Estado republicano, eu, em primeiro lugar, monarquicamente falando, faria como ao Sidónio Pais, que disseram que era o Presidente Rei, que fez a sopa dos pobres em frente à Igreja dos Anjos e que ainda hoje está atual, infelizmente. Não chamam a sopa do Sidónio, mas já chamaram, agora chamam de outra. Daria de comer a muitos portugueses que têm fome em Portugal. A muitos concidadãos meus. Em primeiro lugar. E depois, com esse dinheiro, daria o primeiro passo para realojar com dignamente toda aquela gente que tem que ser informada, que vive debaixo, eu diria, quase da TNT. Mas o dinheiro que se vai gastar... Eu dei só um exemplo dos 13 milhões de contos. Mas o dinheiro que se vai gastar em toda aquela vertente, se pegasse nesse dinheiro e se construísse habitação noutro lugar e se retirasse toda aquela gente daquele sítio, portanto, concorda com essa posição, que é a posição de algumas pessoas, que é retirar as pessoas daquele sítio que é perigoso, para simplificar? Defendo, mas com alguns pormenores, que poderão ser extremamente importantes. Ou seja, se há uma pessoa que construiu clandestinamente uma vivenda que tem uma sala com 40 metros quadrados, está fora de questão se a sala, as dimensões estão exageradas, se não estão. Se o agregado familiar que lá vive precisa dos 40 metros quadrados, isto hipoteticamente. Tem que ser realojada com dignidade, de maneira diferente do indivíduo que mora numa casa mais pequena na mesma serra e que tem uma sala com 15 metros quadrados. Mas se calhar o que tem 15 é porque não teve dinheiro para construir uma maior. Se essa questão se passou assim. Pois. Porque, em verdade, eu sei de algumas pessoas que têm casas feitas clandestinamente bem em Costa da Luz, que não residem lá e que têm chorudos alugueres com armazéns e com habitações. E, pois, portanto, habitações subalugadas. Pronto, e se quisermos ter uma discussão séria sobre o assunto, quando eu ponho aqui a seriedade compaginada em dimensão ao Convento de Mafra, por muito que isto custa muita gente, a boa gente,
as pessoas têm que ser realojadas com dignidade e depois não têm que ser metidas em guetos. Porque eu fiz parte de uma coligação, voltando à sua primeira pergunta, em que em Odivelas estavam primeiras pessoas. E, portanto, no nosso dia-a-dia, mesmo que tenhamos que engolir alguns sapos, como eu já engoli alguns, eu penso que tem a ver com coerência na nossa atitude política. Em relação ao PPM... Ou seja, eu sou católico por convicção, para dar um exemplo. Não posso ser católico à segunda ou à quarta porque me dá jeito e depois, nos outros dias da semana, dizer que tenho outra confissão religiosa. Mas em Portugal sabe que é comum as pessoas dizerem que são católicas não praticantes. Como eu sou nudista, não praticante, não é? Portanto, isso foi só um pormenor. Eu não pratico algumas coisas, mas não vou por aí. Mas há muita gente que se diz católica não praticante. Como, que é uma coisa estranha. Como julgo que sabe, eu sou cavaleiro professo de uma ordem militar religiosa, de culto templário, e esse culto templário obriga, embora o Estado do Vaticano já tenha pedido publicamente desculpa da atrocidade que cometeu no tempo do rei Filipe IV o Belo de França e do Papa Clemente V, porque na prática pretendeu-se, não havia traições nenhumas, não havia coisas sadomasoquismos, não havia absolutamente nada. Os templários, julgo que sabe, que foram as pessoas que criaram o primeiro sistema bancário a nível mundial. Se eu estava na Grã-Bretanha e ia combater os mouros a Constantinopla, não é? Pois, daí o interesse do rei de França em ficar com a propriedade dos templários. Que ia a cavalo ou de barco, não é? Ou a pé, e à medida que passava em determinados mosteiros, etc., chegava lá, tinha a sua carta que mostrava, que era o livro de cheques da época, não é? E sabiam que o senhor iria pagar o dinheiro que ia levantar, porque tinha não sei quantos quilos de prata e de ouro e não sei o quê que estavam depositados em tal lado. E, portanto, o único rei que por acaso repousa no convento de São Dinis, em Odivelas, que entre muitas coisas, para mim foi o rei mais culto que Portugal teve, e que teve a coragem, a nível mundial, de dizer em Portugal as coisas não se vão passar assim, porque nós permitimos que todos os templários que se queiram fugir das fogueiras podem vir para Portugal, mudam de nome, nessa altura as pessoas não se nacionalizavam, adotavam um outro nome, e trazem a sua fortuna para cá, e é criada a Ordem de Cristo, com base nos bens templários. Mas isso remeter-nos-ia para o culto da memória, que é uma outra conversa para outra história. Porque é que há em Odivelas um monumento da memória, não é? Agora, voltando aqui aos problemas... Mas isto tinha a ver que, até esse facto, em que no juramento que nós fazemos de ingresso nessa ordem, quando somos ordenados, uma das coisas é contra a falta de dignidade, o desprezarmos o nosso semelhante, a vida ter para nós apenas como símbolo os cifrões. Mas essa é a crise atual, é a crise dos valores, não é? Não, Portugal neste momento vive, consciente ou inconscientemente, uma crise que está mal contada de princípios e de valores. E eu digo que está mal contada porque a parte monárquica eu assumo, e espero que todos os monárquicos o façam, é que a crise é endógena a Portugal. A crise vem de 1864, que é nossa. Porque tivemos a infelicidade de um general maçom, Fontes Pereira de Melo, de seu nome, que foi o único homem que até agora fez uma mínima revolução industrial em Portugal. Não foi só o homem que quintuplitou os caminhos de ferro. Não foi só o homem das pontes. Não foi só o homem que fez estradas para que as pessoas pudessem circular as mercadorias, as pessoas e os bens rapidamente e livremente. Não chegou a fazer a reforma do ensino que ele queria fazer.
Porque não nos esqueçamos, quando foi chamado para Primeiro-Ministro, já tinha 60 e tantos anos de idade. E se as pessoas souberem qual era a média das idades com que se morria, né, há um século atrás, em que, se pensarmos que a penicilina aparece em 1948, não é? E que uma das doenças que matava em Portugal, entre muitas, além da tuberculose, era a sífilis, não é? Ainda hoje sofremos consequências genéticas desse problema. Portanto, essa é a crise nossa. Que, por azar, depois tivemos uma crise mundial, criada por os tais indivíduos demasiado ambiciosos, que têm um nome que eu não queria aqui, enfim, por questões de ética, referir, e que estavam penitenciados nos 5 artigos que no dia 6 de outubro são abolidos por exceção à pena de morte. É que ao longo da história sempre os oportunistas e pessoas que têm outro nome, os agiotas, para não dizer outro nome ainda pior, que vivem que farejam as oportunidades e que ganham fortunas à custa do próximo. Sim, mas esses há em todos os partidos e há em todos os movimentos. Há em todo o mundo. Eu queria voltar a Odivelas. Do PPM conhece pouco de ideias em relação a Odivelas. Se tivesse que apontar 3 grandes problemas para o Conselho de Odivelas, quais seriam? Olha, em primeiro lugar, preocupa-me saber que há fome em Odivelas. Penso que nenhum político terá direito a ter sono enquanto souber que esse problema existe. Esse anátema existe. Disfarçado, não disfarçado, já começa a ser não disfarçado. Não. E tudo indica que tudo vai piorar. As pessoas andaram um pouco anestesiadas este ano por acasos do destino, acasos do calendário gregoriano, e isto para mim é paradoxal, porque no ano em que se comemora os 100 anos de implantação por golpe de Estado da República, voltámos a ter os 3 Fs que tínhamos na Segunda República no Estado Novo. Eu sou católico, por convicção, portanto não tenho problemas de referir isso. Tivemos a Fátima este ano com a vinda do Papa, soubemos-no receber com dignamente, com grandes multidões e com grande dignidade, em Lisboa, em Fátima e no Porto. Tivemos o fado, de que eu gosto, que pela primeira vez é candidato a património pela Unesco, e oxalá seja a votação seja favorável. Temos o Convento de Mafra como património da Unesco e mais uns quantos monumentos que oxalá sejam reconhecidos como tal. E andámos anestesiados com o futebol. Porque pensámos que a seleção portuguesa nos ia dar as alegrias, os caprichos, as vaidades, a Feira das Vaidades, para sermos objetivos, que cotidianamente não temos. Portugal é, neste momento, um país de gente triste. Se for à rua e se olhar atentamente, veja, efetivamente, tente fotografar com os olhos o rosto de quem passa por si. No autocarro, no elétrico, no metropolitano, no seu posto de trabalho. As pessoas andam angustiadas, andam incertas, andam suspensas. É evidente que eu costumo dizer, Portugal tem um regime que quer, ou que quis, consciente ou inconscientemente, e os políticos que estão neste momento no Governo Central, obviamente não estão lá com o meu voto, mas alguém votou neles. Mas acha que Portugal está assim tão mal? É que o concerto dos Prince encheu. Vêm pessoas de todo o país para ir pagar balúrdios para ouvirem o Prince. Ora bem. Os concertos todos, os
super tretas, super rock, Ora bem, estão aí. há uma questão que o povo português não se pode esquecer. Eu costumo dizer, por ironia, que nem o pastor da Serra da Estrela, que supostamente era previsível com as liberdades alcançadas com o golpe de Estado de 25 de Abril e com movimentos capitães, se poderia candidatar a Presidente da República, desde que tenha as não sei quantas mil assinaturas necessárias. Não é? E 35 anos. E 35 anos de idade e que soubesse ler e escrever. Bom, ao pastor da Serra da Estrela, as pessoas às vezes perdem a memória. Eu falo do pastor da Serra da Estrela, o Zé dos Anzóis ou Manuel das Iscas, que corta as unhas com a navalha e pastoreia e tem respeito pelo seu cão, que é o seu primeiro amigo, a quem foram oferecidos, num governo socialista, já passado, os tais telemóveis, que era para dizer estou sim, com o reclame televisivo, para dizer quando a serra dá a arder. Esses 10 mil telemóveis, ninguém sabe onde é que estão. Talvez estejam hoje num país qualquer africano. A indústria do fogo continua a existir em Portugal. Mas isso será tema para uma outra entrevista. Sim, para outra entrevista. Porque é que arde a floresta em Portugal? Eu também já dei uma entrevista a uma rádio local, numa altura em que era verão e Portugal estava a arder, em que depois os dois locutores, o programa foi encerrado, e isto estamos a falar num horizonte temporal de há 2 anos, 3 anos atrás. Não lhe vou dizer aonde, mas passou-se objetivamente. Mas voltando aos problemas de Odivelas, porque o nosso tempo começa a escassear. Ora bem, a fome. A primeira questão é a fome. Depois há 2 estádios hectáreos para quem eu dedico particular importância e atenção. Um é o futuro de Odivelas. Quer queiramos, quer não, que são jovens. O outro são aqueles que, bem ou mal, trabalharam, pagaram os seus impostos, deram o melhor da sua vida por esta terra. Que são as pessoas da terceira idade. Que será o nosso, realisticamente, o nosso amanhã. Normalmente, ou por ironia, o Estado republicano, nós somos um grupo de apenas cidadãos, que temos um número de contribuintes, que servimos para pagar impostos. Eu vejo, monarquicamente falando, a cidadania de uma outra maneira. É que, em liberdade, e daí o azul da nossa bandeira, para quem não sabe, em termos de heráldica a nível mundial, todos os países têm azul na bandeira. O azul significa liberdade. A bandeira portuguesa, mesmo no tempo dos Filipes, se repararem na esfera irregular, tem lá um bocadinho muito pequenino de azul, que passou disfarçadamente. Portanto, a bandeira de Portugal sempre foi azul, à exceção da República. Mas isso é outra discussão. E, portanto, normalmente em Portugal as pessoas têm um número de contribuintes, só têm deveres para com o Estado republicano. O Estado republicano não tem deveres de cidadania. A parte mais aberrativa é que o senhor, se atrasar a pagar impostos, tem juros de demora. E ainda hoje, quando se demoram 100 anos do Estado republicano, se discute se o Estado republicano, ao inverso, quando restitui a si a IRS ou qualquer outro imposto, meses mais tarde ou um ano mais tarde, deve pagar usando a mesma verdade e a mesma realidade com juros de demora. Ora bem, mas eu diria que o Estado deixou de ser uma pessoa de bem. E uma das razões da nossa crise começa por aí. Talvez comece por aí. É que o Estado, ao deixar, consciente ou inconscientemente, de ser uma pessoa de bem, levou a que uma série, a legiões de vários cidadãos, do norte a sul do país, incluindo as regiões autónomas, consciente ou inconscientemente, deixassem de ser pessoas de bem. Não quer ir para a sabedoria popular, por a qual tenho muito respeito, que diz, é o povo que diz, o ladrão que rouba a ladrão tem 100 anos de perdão.
não gostaria de ir por aí. Agora, há questões de mobilidade em Odivelas. Que qualidade do ar na Odivelas, terra de oportunidades, qual é a qualidade que cada cidadão respira em média por dia? 15 mil litros de ar, composto de vários gases. Não quero ir para a classificação técnica para não me acusarem demasiado de tecnicismo. Qual é a qualidade do ar que se respira em Odivelas? Há uma estação que está constantemente a monitorizar e que está disponível, sim, acho que é na Ramada, em que há uma estação que está Odivelas constantemente... tem 7 juntas de freguesia. É um todo constituído por 7 territórios. E, portanto, talvez por santa ignorância minha, que assumo, nunca vi nenhum posto fixo, nem nenhuma estação móvel a monitorizar. Não, é fixo. Na Ramada. Nem vejo resultados disso. Está disponível na internet. Na internet. Esse posto Sim. está a funcionar e há um site na internet que informa dos valores do ar, portanto, todos diariamente pode ser consultado. O que significa que as pessoas que moram no concelho dos 150 mil habitantes, não sei que percentagem, que não tenham computadores ou que ainda sejam analfabetos, não têm outra via, ou através da revista municipal, ou de qualquer órgão de informação que seja como participado, no todo ou em parte, pela autarquia, tem direito a ter essa informação, como tem o mesmo direito a ter da qualidade da água que bebe, por parte dos SEMAS. Mas é outra discussão. Mas é outra discussão também. Claro. Olha, uma das coisas que eu vejo com grande preocupação é saber que estudos sísmicos foram feitos a todo o concelho de Odivelas, porque estamos numa falha sísmica, se em termos do edificado, quer antigo, quer hoje moderno, a começar por as joias da coroa, quais são as construções que têm construção que cumpra o primeiro decreto que saiu em 1958, de construção antissísmica. Eu sei que com isto não estou a agradar a muitos senhores construtores civis, porque a construção fica mais cara, mais caros têm que vender os andares, mais dificuldades depois têm, etc, etc. Mas a lei, quando é feita, é para todos. Tenho muita pena, porque a monarquia constitucional, um dia que ela retorna a Portugal, será assim. A começar pelo voto, que é obrigatório. Mas isso só na altura vamos ver. É que os construtores civis vão continuar a trabalhar, mesmo que seja implantada uma monarquia. Eu diria que há órgãos, com todo o respeito da Câmara, que não fiscalizam. Se calhar o problema está na fiscalização. E se calhar, e quiçá, a autarquia, que pode ter problemas e que tem problemas com a recessão que há e a crise económica que há, em vez de estar a onerar os cidadãos com impostos, tinha fontes de receita ao abrigo da legislação onde podia ir buscar receitas. O nosso tempo está a chegar ao fim. Olha, tenho pena, porque isto teria... Mas eu tenho uma questão para lhe colocar, que para mim é importante, é que o PPM, Partido Popular Monárquico, aliás, ao longo da conversa isso foi surgindo a miúdo, a questão do sistema constitucional, do sistema monárquico. Do que nós ouvimos falar sobre monarquia, para além do PPM, temos a Casa de Bragança, temos a causa monárquica. Aliás, vemos várias viaturas que ostentam um símbolo da causa monárquica. Há aqui um triângulo que eu gostaria que explicasse para quem nos está a ver qual é a relação entre a causa monárquica, a Casa de Bragança e o Partido Popular Monárquico. E já agora, como é que alguém que é social-democrata está no PPM e que diferença isso faz para alguém que está, por exemplo, no PSD e é monárquico? Porquê é que há monárquicos no PSD e no PS, ou noutro partido qualquer, e há monárquicos que se ficam pelo PPM? Já agora, e terminávamos a entrevista por aqui, que o tempo já vai... Bem.
Muito rapidamente, o Partido Popular Monárquico, para as pessoas estarem devidamente informadas, surgiu a 23 de maio de 1974 e resulta do desaparecimento, com a sua óbvia criação, de 10 movimentos monárquicos. Eu próprio, em jovem, fiz parte da Juventude Monárquica Revolucionária, antes de 25 de Abril, que é uma das forças que dá origem ao PPM. E que mais tarde, e que antes da criação do PPM, deu origem à Convergência Monárquica. Mas há alguma desinformação perante as questões monárquicas. A causa monárquica é um movimento, historicamente, afeto ao Sr. Dom Duarte Pio, que normalmente está conotado com uma direita, e existe a Convergência Monárquica, que concorreu às últimas eleições, ainda na Segunda República está de novo as últimas eleições, e que normalmente é conotada como um movimento de centro-esquerda. O PPM em si representa várias sensibilidades políticas. E ao longo destes 36 anos, democraticamente, em congressos, sai vencedora a lista que representa uma determinada corrente, ou é vencedora uma lista que congrega várias correntes, como se passa presentemente. Gostaria de dizer muito rapidamente que há algo também que nos distingue de todos os partidos portugueses neste momento. O PPM existe como existiu o Partido Republicano durante a monarquia. Que ninguém ande distraída, porque o nosso objetivo nuclear é, por via democrática, através de referendo, de informar, de esclarecer o povo português. Acordá-lo de uma letargia que tem 100 anos, cujos custos nós conhecemos e cujos benefícios, infelizmente, têm sido muito poucos nestas 3 repúblicas com que fomos contemplados. Todas elas com existência com base em golpes de Estado. Ou seja, foi sempre a força das baionetas, o povo só surgiu depois. Mas isso também foi contra João I. O tal povo que teve voz a partir das Cortes de Leiria, quem foi dada voz, é usado. Bom, e portanto, e nós distanciamos desse movimento. E portanto, o PPM acaba com morte natural no dia em que, por referendo, ou vamos até mais longe, para não ter medo das palavras, da mesma maneira que as 3 repúblicas foram criadas por golpe de Estado, que por golpe de Estado venha a monarquia constitucional. Ora bem, havendo no PPM, portanto, se somos monárquicos, depois há várias sensibilidades políticas. Se hoje, por golpe de Estado ou por referendo, amanhã surgisse a monarquia constitucional de Portugal, eu cessava às 24 horas de hoje as minhas funções como secretário-geral do Partido Popular Monárquico e inscrever-me amanhã no meu partido de matriz, que é o PPD-PSD. Portanto, se há monárquicos que andam no CDS, e há muitos, alguns no Partido Socialista e alguns também que eu conheço no PPD-PSD, a nossa forma, o PPM é, quer as pessoas queiram ou não, o braço político do movimento monárquico português. Somos nós que damos a cara. Somos nós que vamos a votos. Somos nós que nos tempos do PREC nos sujeitámos a elogios e a assobios e a cenas de pancadaria. Rio Maior, por exemplo. E, portanto, somos nós que vamos a votos. Eu espero que com o PPM atual, e há todo um trabalho de casa a ser feito, inclusivamente em Odivelas, quando me dizia há pouco, fazendo a ponto com a sua pergunta. Obviamente, nestes 4 anos de mandato, eu procurarei sensibilizar as pessoas, recolher simpatizantes, aderentes ao PPM, a partir daí que haja as pessoas
as tais pessoas que era da nossa coligação. E só depois é que vamos ter casa, aqui em Odivelas, portanto, uma sede distrital. Não vamos construir a casa pelo telhado. E isso é um trabalho em simultâneo com graves problemas que o país tem e que tem Odivelas. Não vamos assobiar para o lado. Há muita coisa felizmente feita, com as quais eu me congratulo. Tenham sido feitas por outros movimentos políticos ou outros partidos. A minha discussão não vai por aí. Se foram bem feitas, estão bem feitas. Se é esse o caso. Se foram mal feitas, também estão mal feitas. Isso é verdade. Pronto. A verdade, acima de tudo, é sempre pôr-nos em bicos de pés. E depois será o povo de Odivelas, os simpatizantes com a causa monárquica, que para mim é uma causa única, que isto fique bem claro. Eu não sou daqueles que monarquicamente digo que Portugal deve ter um rei. Eu digo, se queremos ser imparciais, queremos cumprir a lei, porque não uma rainha. Mas é que não podemos... Não, isso é algo que distinguiu a monarquia portuguesa mundialmente em relação a todas as monarquias. O rei, para ser rei ou a rainha, teve que sempre ser aclamado ou aclamada e sufragado em cortes. O único rei que não quis ser aclamado, historicamente, e ainda à sua pergunta, que deu origem à última guerra civil que tivemos, foi São Miguel, que depois de dar a sua palavra ao irmão, era tutor da sua sobrinha com quem casou, e que resolveu entrar em guerra, e ainda hoje estamos a pagar algumas fraturas em termos sociológicos entre os monárquicos por causa das convenções de Abramonte. Armando Carlos Ferreira, estamos a chegar ao fim desta entrevista. De qualquer maneira, e mesmo com o risco de ser pressionado pela produção, eu dava-lhe 2 minutos mais para dizer-nos algo que queira e que não tenha sido abordado nesta conversa. Olha, em primeiro lugar, gostaria que houvesse um movimento político bastante forte para que o convento de Dom Dinis deixasse de ser a joia da coroa republicana local e passasse a ser um sítio que pudesse, em termos de cidadania, ser fruído por toda a população. Quem mora em Odivelas, quem nasceu em Odivelas, quem trabalha em Odivelas e todos os portugueses que se sintam atraídos por qualquer coisa e que queiram visitar Odivelas. Digo isto não só por estar lá o túmulo do rei Dom Dinis, não o Dom Dinis que está numa estátua, alguns aqui, que tinha mais estatura do que aquele rei, que está retratado na estátua que foi feita, com todo o respeito pelo seu autor. Volumetricamente, em termos de pedestal, isso levar-nos-ia a outra discussão. A ideia, eu saúdo-a, porque é o prestar a homenagem da cidade a um rei que cá está sepultado. Chamava a atenção que já há 10 anos se dizia, através de técnicos do IPAR, que o túmulo do Dom Dinis é uma bomba relógio. O tipo de pedra que ele tem e os tratamentos que levou ao longo dos anos, desde gesso a cimento branco a ferros, do tempo das invasões francesas, etc., está-se a degradar. E eu, porque são coisas que ficam para a história e para a memória e para as gerações vindouras, perdoe-se-me a ironia, mas em vez dos 13 milhões de euros gastos com as comemorações da República, que não nos vão levar a nada, porque eu devido que os 10 milhões de portugueses saibam o que é que estão a comemorar, realisticamente falando, para o bem e para o mal, começaria por muitas coisas desse género. Olha, o túmulo de Dom Dinis, abrir o convento, o mosteiro, paga-se bilhete, não se paga bilhete, é uma segunda questão. Uma segunda questão, reverte para os cofres da Câmara? Ok, o que é que a Câmara pretende fazer? Que divulgação pretende fazer do mosteiro? Que pessoas pretendem trazer ao Conselho? Depois, perguntava porque é que o Voltas,
permita-me que lhe mostre aqui um concelho e uma cidade deste país também socialista. Porque é que o Voltas vai ser é gasóleo, ecologicamente falando, e porque é que não se tentou ou não se tenta ir mais longe, pondo um autocarro com o mesmo número de lugares elétrico. É outra Câmara Socialista. Estamos a falar da Câmara de Torres Vedras, como eu podia falar de Tomarem, para lhe dar outro exemplo, porque é que o autocarro não é elétrico. Duplicaria. Mas isso, o autocarro do Voltas é da rodoviária de Lisboa. Sim, mas circula no território de Odivelas e, portanto, quando nos sentamos à mesa para uma negociação, não podemos ter autismos ou demasiado flexíveis. Temos que saber negociar. Vamos ter que terminar. Tinha mais alguma coisa? Não, olha, para quem nos está a ver, é só dizer que rapidamente que a foice que as pessoas dizem do PPM não é foice nenhuma. Isto chama-se uma hástia. É a 23ª letra do alfabeto grego, que é o Psi. A parte mais alta significa Deus, Pátria, Rei. E se isto rodar, cerca de 45 graus, temos a cruz celta de Dom Afonso Henriques. Portugal sempre foi azul. E Portugal sempre foi azul e o nosso tempo também chegou ao fim. Despedimos-nos todos. Até ao próximo programa. E até um próximo programa com... Estou sempre à disposição. Espero que haja meios e condições e questões nucleares nos 4 anos de mandato, que o primeiro ainda não está. Haverão outras oportunidades. Outras oportunidades. Muito obrigado. Obrigado também.